Olá pessoal, então vamos continuar hoje aqui com o Estatuto dos Policiais Militares, né, de Santa Catarina, e aí a gente vai estudar hoje o título 2, tá? No título 2, a gente vai falar das obrigações do policial militar de Santa Catarina, do Bombeiro Militar de Santa Catarina. Primeiro título, a primeira seção, desculpa, é o valor, tá? O valor policial militar. Então esse valor são manifestações essenciais do valor policial militar, tá? Manifestações essenciais, né? Então é essencial que o militar expresse esse valor no seu dia a dia. E o bizuzinho aqui, ó, do valor, né? Vocês estão vendo que no valor a gente tem duas vogais, né? O A e o O. Então, os valores, eles sempre vão iniciar com A e com O, tá? Então, perceba, o sentimento de dever à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, né? Também com o risco da própria vida, inclusive. Também o civismo e o culto das tradições históricas, a fé na elevada missão da polícia militar, o espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização onde serve, o amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que a exercita, e ainda o aprimoramento técnico profissional. Tá? Então, esses são valores do policial militar. Nota que todos eles começam com O ou com A, tá? As duas vogais ali. Só tem que tomar um cuidado, né, para não usar só isso para responder a questão, né? Isso é um bom indicativo ali para você eliminar uma questão ou outra, mas além disso faz necessário que leia, né, de maneira completa a frase aqui, porque às vezes a banca vai lá no final e muda uma palavra lá, né? Se ela mudar alguma coisa aqui, ela vai ficar bem óbvio, né? Então você vai ler uma, duas vezes esse artigo aqui, vai lembrar do bizuzinho do A e do O, e além disso vai ler como de maneira geral aqui a questão, e se a banca mudar alguma coisa aqui, mudar o sentido da expressão, vocês vão perceber, tá? Então esse A e esse O da frente aqui é um bizu bom ali para vocês lembrar. Depois ele vem com a ética policial militar. E aí ética, o bizu é que ele sempre começa com verbo, tá? Então ética é igual a verbo. Então toda a ética policial militar vai começar com verbo. Por exemplo, só vamos ler o artigo aqui para não deixar passar nada, né? O sentimento do dever, o pundonor policial militar e o decoro da classe impõe a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensível, com a observância dos seguintes preceitos de ética policial militar. Então, é da ética do policial militar. Amar a verdade e a responsabilidade com fundamento na dignidade pessoal. Ó, é verbo. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Verbo também. 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. É verbo. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens da autoridade competente. Verbo. Ser verbo, né? Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Verbo também. Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico, bem como pelos dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Verbo também, zelar. Empregar suas energias em benefício do serviço. Verbo. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Verbo também. Ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada. Verbo também. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa de qualquer natureza. Né? Verbo também. Acatar as autoridades civis. Verbo. Cumprir seus deveres de cidadão. Verbo. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. Verbo. Observar as normas da boa educação. Verbo. Garantir a existência moral, moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. Verbo também. Conduzir-se mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e o decoro policial militar. Verbo. Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidade pessoal
de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Vocês estão vendo que também ele vai casando com aqueles artigos que a gente já viu, né? Não usar lá a designação hierárquica para atividade político-partidária ou comercial, da integralidade da dedicação, né, ao serviço polícia militar aqui, ó, que ele fala que conduzir-se menos fora do serviço, tá? Então, nota que ele vai encaixando com aquilo que a gente já viu, tá? Abster-se, também verbo, o policial militar na inatividade do uso das designações hierárquicas quando? Em atividade político-partidária, já viu isso em questão. Em atividade comercial, já viu isso em questão. Em atividade industrial, né, não viu em questão, mas assemelha-se aqui. E ainda a letra D, discutir, também é verbo, ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos político ou policial militar, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, ser devidamente autorizado, tá? Então, um policial não pode estar lá na rede social falando mal do governo, falando mal do governador, falando mal do seu chefe, etc. Ele pode estar lá na rede social, na internet, falando sobre assuntos técnicos, desde que esteja autorizado. No exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. Isso é ainda uma continuação lá do número 18, né? Então ele está ainda falando sobre abster-se, né? Policial militar, estudantes de natureza exclusiva técnica de se expressar ali em rede social, etc. No exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública, tá? Então, mesmo em assunto de administração pública, né? Quando, por exemplo, o secretário de Segurança Pública lá assume a Secretaria de Segurança Pública, mesmo nesse caso, né, ele não deveria estar usando lá a designação de coronel dele, né? Ele está num cargo público diferente ali, que difere da atividade militar, então não tem nada a ver, ele deveria abster-se de usar essa designação. E zelar, por último, né, pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética policial militar. Tá? Então, nota que todos eles começam com verbo. Então, quando é ética, todos começam com verbo. E, além disso, você tem que ler a frase e você tem que interpretar essa frase como se fosse alguma coisa que tua mãe pediria. Tá? Então, esse é o bizu. Ler a frase. Isso aqui seria algo que tua mãe diria para vocês, então provável que esteja certo, né? E além disso, tem que começar com um verbo. Por exemplo, exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Seria um conselho que tua mãe te daria, né? Então, um conselho de mãe é meio forçado, mas sim, né? Então, tua mãe poderia dizer isso aqui para você. Você aceitaria uma frase dessa da tua mãe? Ia achar estranho, né? Mas aceitaria. Ou então, respeitar a dignidade da pessoa humana. Será que tua mãe diria isso para você? Né? Te aconselharia nesse sentido? Sim, né? Então, faz parte da ética policial militar. Tá? Então, só toma cuidado aqui para identificar o verbo no início da frase e depois ler essa frase e entender ela como se fosse algo que sua mãe te diria ou alguém te aconselharia a fazer aquilo ali. Se você lê e sentir que está errado, esquisito, né? Provável que aquela não seja a questão correta. Então, a banca, hoje em dia, né, ela já se acostumou com isso, ela já pegou esse bizu, né? Nos primeiros concursos, você pegava uma questão de ética, matava os verbos aqui na frente e marcava a questão que estava certa ou errada, né? Mas hoje em dia a banca já começa assim a se ligar nesses detalhes, né? E acaba não caindo mais nesses bizu do aluno, né? Mas essa questão de valor e principalmente ética sempre cai, tá? Uma questão sobre isso sempre cai. Depois do artigo 30, ao policial militar da ativa, ressalvado o disposto do artigo 2º, do parágrafo 2º, é vedado comerciar e tomar parte na administração ou gerência, de sociedade e dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista de sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade, tá? O que acontece aqui? Ele está dizendo que você não pode ter uma empresa, pode gerenciar uma empresa particular tua lá, tá? Pro militar de carreira, tá? Mas ele não impede você de ser acionista ou cotista, né? Por exemplo, lá de sociedade anônima, inclusive, né? Que é aquelas empresas lá, SA, que vão estar na Bolsa de Valores.
Então, se você quiser pegar um pouquinho teu dinheiro lá e botar numa Petrobras da vida, você pode, né? O que não pode é você ir lá e abrir uma empresa e você gerenciar ou ser sócio de uma empresa, tá? Ou ser cotista dessa empresa. Aí vem os parágrafos primeiro, segundo, terceiro. Policial militar na reserva remunerada, quando convocado, ficam proibidos de tratar. Aqui o que acontece? Imagine que o militar ele foi para a reserva, então acabou o tempo dele ali, a responsabilidade dele como militar da ativa. Vocês concordam que ele pode abrir uma empresa, tá? Só que aí ele está lá na inativa e do nada ele é convocado. Aí como é que fica aquela empresa que ele abriu lá? Ele tem que fechar? Não, né? Porque a convocação é só para um período determinado ali. Então, como é que fica a situação nesse caso? Nesse caso, na reserva remunerada, quando convocado, fica proibido de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas civis do interesse de organização ou empresa privada de qualquer natureza. Ou seja, né, então ele estava lá, ele abriu uma empresa lá que faz licitação, sei lá, vende coisa para o Estado. Mas daí ele foi convocado. Naquele período que ele foi convocado, ele não pode aproveitar aquele período que ele está convocado para ir ali numa sessão e tirar uma dúvida sobre alguma coisa, ou para ir fazer promoção da empresa dele. Aquele momento que ele está convocado, né, enquanto estiver convocado e ele estiver dentro de uma instituição militar ou dentro da repartição pública, ele tem que tomar cuidado com do que ele trata. Depois, né, no dia de folga dele ali, mesmo durante a convocação, no dia de folga ele pode continuar administrando a empresa dele, porque está na reserva, tá? Parágrafo 2º, os policiais militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinjam o disposto no presente artigo, tá? Então, isso aqui é a gerência do bem, né? Você pode gerenciar lá, se você tem casa, você pode, né, mais de uma casa, pode alugar uma casa, você pode comprar e vender um carro e tal. Então, os seus bens particulares, você tem todo o direito de gerenciar. No intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do quadro de saúde, lhes é permitido o exercício da atividade técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço e não infrinja o disposto nesse artigo, né? Então, o que acontece? Imagina lá o médico, né, de carreira. Se ele ficar só no âmbito militar, ele não vai ter experiência suficiente para trabalhar, tá? Então, ele pode, na folga dele, ir lá e trabalhar um consultório ou atender plantão no hospital, etc., desde que isso não atrapalhe o serviço dele na corporação, até porque ele precisa disso para pegar experiência para trabalhar na corporação também, beleza? Isso aqui é para médico, dentista, né? Então, nesses casos, eles podem acumular a função. E a própria Constituição Federal, né, de 88, prevê que os cargos técnicos eles podem acumular outro cargo técnico ali, desde que seja na área de saúde, ou então a Constituição Federal ainda ela prevê que o servidor público ele pode trabalhar como professor, né? Ele pode dar aula, tá? Então ele pode trabalhar na docência e na saúde, tá? Sendo que esse parágrafo só fala da saúde. Artigo 31. O comandante-geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem. Então, nota aqui, ó, que não é porque o comandante-geral quer, é porque é pro bem do policial militar, né? Sobre a origem e a natureza de seus bens, sempre que houver razão que recomende tal medida, né? Então, se o comandante-geral viu lá que tem um soldado lá que ele, de uma hora para outra, ele enriqueceu muito rápido, né? Ele tinha um carrinho velho, daí no ano seguinte ele tinha uma moto 1.000 cilindradas, uma casa na praia, um jet ski, uma caminhonete zero. Aí ele pode ir lá e falar assim, ó, amigo, vai comprovar aí de onde você tirou esses bens aí, tá? Justamente para salvaguardar ali a instituição, né? Porque se a gente é, sabe que não é um enriquecimento, não é uma coisa assim da noite para o dia, né? Então, da onde que ele tirou aqueles bens ali, o que ele está fazendo, né? Se ele tiver uma empresa fora, ele está errado, de acordo com o artigo 30, né? Aí ele pode ser ali, sei lá, produto de, de alguma instituto ali do policial, né? Então, o comando geral pode pedir isso. Fechou? No capítulo 2, dos deveres policiais militares. Então, a gente viu o valor, né? A e O. Depois a gente viu a ética, né? Começa com o verbo. E agora a gente vai ver os deveres.
nos deveres, né, o policial militar manda um conjunto de vínculos racionais e morais que ligam o policial militar ao Estado e ao serviço, compreendendo essencialmente, e vem com os deveres aqui. Aí o dever não começa com artigo, né, não começa com a e com o, e também não começa com verbo. Então, não tem verbo e não tem artigo aqui. Dedicação, deixa eu apagar aqui. Dedicação integral ao serviço policial militar e fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. Ele fala aqui também de novo sacrifício da própria vida. Então note que lá no valor também ele falava desse sacrifício da própria vida. O culto aos símbolos nacionais, probidade e lealdade em todas as circunstâncias, disciplina e respeito à hierarquia, rigoroso cumprimento das obrigações e ordens, e a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Fechou? Então, esses são os deveres do policial militar. Aí, na seção 1, ele vem com o compromisso do policial militar, né? Que é aquele famoso juramento, né? Então, todo o militar, né, ele passa por juramento. Tá? É uma parte importante ali da formação desse militar. Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-los, tá? Então, vem a explicação aqui do porquê do juramento. E aí, esse compromisso, né? O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene, ou seja, vai ser uma solenidade, vai ser em público, e será prestado na presença de tropa. Tão logo o policial militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da Polícia Militar. Então, não é no primeiro dia que faz esse juramento, não é no segundo, não é no terceiro, é depois que ele está adestrado, né? Depois que ele está não formado, né? Às vezes não precisa estar formado completamente, mas ele adquiriu um nível de formação onde ele é capaz de entender o que ele está jurando. Se ele não for capaz de entender o que ele está jurando, o juramento não vale, né? Concorda comigo? Então ele tem que ter um nível de formação ali para se fazer. Geralmente o soldado faz na formatura dele, o sargento faz na formatura, né? Então geralmente na formatura ela é coroada com não só com a formação, mas também com o juramento, tá? E aí os termos desse juramento, né, para quem está entrando na corporação. Então ele fala assim, ao ingressar na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, no caso do bombeiro, ao ingressar no Corpo Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina. Prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço militar, a manutenção da ordem pública e a segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Então, novamente, vem o risco da própria vida. O risco da própria vida aparece lá no valor, aparece no dever e aparece no juramento. Parágrafo 1º, desculpa. O compromisso do aspirante oficial PM prestado em solenidade policial militar, especialmente programada, obedecerá aos seguintes dizeres. Então, o aspirante, o juramento dele é diferente, né? O aspirante, quando ele entra, esse primeiro juramento aqui é para todos que entram, tá? Todo mundo que entra faz esse juramento aqui, beleza? Então, é o juramento que o aluno oficial faz, que o soldado faz, que o sargento faz, que o temporário vai fazer também. Tá? Depois, né, no decorrer da carreira, das promoções, existem outros juramentos. Então, o aspirante oficial, na formação dele lá, ele vai prestar um outro juramento, que é, ao ser declarado aspirante oficial da Polícia Militar ou do Bombeiro Militar, assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e de dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar ou bombeiro militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Vem de novo o risco da própria vida. Ao ser promovido ao primeiro posto, né? Então, ao passar de aspirante, né, pro oficialato, né? Ele vai jurar novamente. Ao ser promovido ao primeiro posto, o oficial PM, em sua unidade especialmente programada, prestará o compromisso nos seguintes termos.
Então ele vai na frente da bandeira do Brasil, como todos os outros aqui também, né? Ele vai jurar: perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dedicar-me inteiramente ao seu serviço. Fechou? Esse é o do oficial lá, quando ele entra para o oficialato. E quando você entra para a carreira de sargento, né, você entra para essa carreira como terceiro sargento. Então, ao ser promovido a terceiro sargento, a praça também vai ter um outro juramento, né, que fala assim: perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de sargento da Polícia Militar ou do Bombeiro Militar de Santa Catarina e dedicar-me inteiramente ao seu serviço. Só isso. Fechou? Beleza? Então, existe um juramento aqui que é o principal, todo mundo vai jurar ao entrar, e depois lá, o aspirante, quando for promovido, vai jurar mais uma vez. Quando o mesmo aspirante for para oficial, ele vai jurar mais uma vez, e quando o praça chegar lá de sargento, ele vai fazer mais um juramento. Fechou? Depois a gente vai para o comando e a subordinação. Aí ele vem já dizendo, né? O comando, né? Aqui ele não está falando de uma pessoa, ele está falando do comando em si. O que ele é, né? É a soma de autoridade, dever e responsabilidade de que o policial militar é investido, né? Então é colocado nele autoridade para ele poder comandar, né? Para ele poder mandar lá. É atribuído ele alguns deveres e responsabilidade sobre esse comando. Quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. Fechou? O comando é vinculado ao grau hierárquico, então o que acontece? O comando não é vinculado à pessoa. Ah, o João lá, ele é um bom comandante. Não, Pedro, não. Esse comando é vinculado ao grau hierárquico, né? Então, assim como para comandar um GBM tem que ser um primeiro sargento, para comandar um pelotão tem que ser um tenente, para comandar uma companhia, um major ou um capitão. Então, é isso que ele quer dizer, tá? Você não vai... o Tenente João, ele é uma pessoa muito boa, muito competente, etc. Então eu vou colocar ele de comandante da companhia. Não, não dá, porque para ser comandante da companhia, ele vai ter que ser um major, tá? Então isso que ele quer dizer aqui. O grau hierárquico, o comando é vinculado ao grau hierárquico, não à pessoa. E ainda constitui uma prerrogativa impessoal, então é prerrogativa do posto, né? Se a pessoa é major, você não vai colocar ela numa função que não seja de major. Se a pessoa é um tenente, você não vai colocar ela numa função que não é de tenente. Né? Por exemplo, não gosto do tenente, vou colocar ele para atender ocorrência lá, para fazer função de soldado. Não dá. Mesmo independente do que aconteça, o grau hierárquico dele faz com que ele tenha que ser um comandante de pelotão, comandante de GBM até, pode ser, né? Mas ele tem que ser comandante, tá? Aplicar-se a direção e a chefia da organização policial militar no que couber e estabelecido para comando, tá? Então, é o parágrafo segundo ainda. Artigo 36. A subordinação não afeta, então isso é uma coisa importante, ela não afeta de modo algum a dignidade da pessoa do policial militar. Ele decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da polícia. Então, não é porque você está subordinado a uma pessoa que você vai ter algum problema com a sua dignidade em relação a isso, né? É simplesmente o fato de que a corporação é feita em uma escala hierárquica e vai chegar uma hora que você vai estar numa posição mais baixa e outra hora que você vai ter numa posição mais alta, né? E isso não afeta a dignidade da pessoa. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações policial militar. Então, para isso que o oficial é preparado, para comandar, para chefiar, para mandar. Tá? Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais. Então, ele auxilia o oficial no comando, né, e complementa as atividades. E ainda no adestramento e no emprego dos meios, quer na instituição e na administração policial militar, bem como são empregados na execução de serviços de policiamento ostensivo peculiares à polícia. Então, o sargento ele fica num entre-meio, né? Então, ele vai ajudar no comando, vai auxiliar no comando, vai auxiliar na organização da tropa, vai auxiliar no adestramento, que é nos treinamentos e etc. Tá? Essa é a função do sargento. Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas no caput desse artigo e no comando de elementos subordinados, subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade. Então, ele ainda vem aqui e traz mais atribuição do sargento para o sub, ó. Pela lealdade, exemplo e capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa, a
a minuciosa é a ininterrupta das ordens, né? Então, fiscalizar aquilo que o oficial comandou ali, né? Regras do serviço e normas operativas pelas praças que eles estiverem diretamente subordinadas, bem como pela manutenção da coesão e do moral em todas as circunstâncias. Então, qual que é a função do sargento do sub? É dar o exemplo à tropa, é ajudar no comando, fazer cumprir as ordens dos oficiais ali, trazer aquela figura de exemplo para a tropa, tá? Então essa é a função do sargento. E aí o artigo 39 define a função dos cabos e soldados, bem simples aqui, ó. Os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução, e só. Fechou? Então bem fácil de decorar aqui a parte dos cabos soldados, fácil de decorar a parte dos oficiais. O que é mais complicadinho aqui é essa do sargento, que tem muitas atribuições envolvidas ali. Artigo 40. As praças especiais. Quem são as praças especiais? Os aspirantes, né? Aspirante e aluno oficial. Então, eles também vão ter funções. As praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que eles são pertinentes, ou seja, lá das escolas, né? Eles estão em período de escola, exigindo-lhes inteira dedicação ao estudo. Logicamente, eles estão estudando, estão fazendo estágio aqui em cima e estudando aqui embaixo. Então, dedicação ao estudo e ao aprendizado, técnico profissional. Artigo 41. Cabe ao policial militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Então, cabe ao praticante ali, né, a ordem que emitir, a ação que ele tomar, né, e os atos que praticar, tá, no exercício da função. Parágrafo único. No cumprimento de ordem recebida, o executante responde pelas omissões, exceções e erros que cometer. Então, você recebeu uma ordem, você vai cumprir essa ordem, só que você exagera na hora de cumprir a ordem. Você não pode dizer que essa ordem, que esse fato exagerado que você cometeu, foi uma ordem do teu superior. Por exemplo, o superior vai lá e fala para você executar uma prisão. Mas aí, quando você vai, no caso da polícia militar, né? Ou uma situação de bombeiro ali também. E aí, em vez de você simplesmente ir lá e prender de forma digna a pessoa lá que você recebeu a ordem, vai lá e, sei lá, dar um tapa na cara dele ou algo do tipo, tá? Então, esse exagero, né, que você comete ao realizar uma ação, ele é responsabilidade tua, não de quem comandou, quem deu a ordem para vocês. Fechou? Beleza? Então, quando cumprir a ordem, é para cumprir estritamente o que foi mandado, não é para exagerar ou deixar de fazer alguma coisa ou fazer algo que não estava previsto para executar aquela função ali, tá? Aí vem o capítulo 3, da violação das obrigações e dos deveres, tá? Então, violação da obrigação e do dever, tá? Então, obrigação e dever foi o que a gente viu no capítulo anterior e nos artigos anteriores. Artigo 42. A violação das obrigações e dos deveres policial-militar constituirá crime, tá? Então, deixar de fazer aquilo que está ali como dever do policial é crime. Contravenção ou transgressão, dependendo da gravidade de cada um deles, tá? Conforme dispuserem a legislação ou o regulamento peculiar, né? Então a gente vai ver isso lá, vai saber se é um crime ou se é uma transgressão disciplinar ou uma contravenção, analisando ali o regulamento disciplinar da Polícia e do Bombeiro Militar de Santa Catarina, que também é objeto do estudo nosso aqui, quanto às legislações vigentes. A violação dos preceitos da ética policial militar é tão grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem cometer. O que ele está querendo dizer aqui? Quando é violada a ética, né, a punição para um soldado tem que ser menor do que a punição de um sargento, que tem que ser menor que a punição de um oficial, né? Se concordam que quanto mais elevada a graduação ou o posto daquele militar, maior tem que ser a demonstração de ética dele, tá? Então, quando ele é punido, é avaliado isso, né? Quanto mais antigo ele for, maior a punição que ele vai receber, tá? No concurso de crime militar de contravenção, então, a concorrência, né? Você tem crime aplicado, você pode aplicar crime e contravenção. Quando forem na mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime, tá? Para não ser punido duas vezes,
Então, se ele está sendo julgado pela mesma ação que ele fez, e essa mesma ação ela concorre como crime e como contravenção, vai ser executado somente a punição do crime, tá? Fechou? Artigo 43. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta de execução no cumprimento dos mesmos acarreta para o policial militar responsabilidade funcional pecuniária, né? Então ele pode perder dinheiro, pode ser responsabilizado financeiramente, disciplinar ou mesmo penal, consoante a legislação específica. Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do policial militar com o cargo ou pela incapacidade para o exercício das funções policiais militares a ele inerente, tá? Então pode chegar a ser excluído o policial ali com base nessas responsabilidades que foi citado ali, tá? Policial militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das funções policial militar a ele inerente será afastado do cargo. Bem tranquilo esse artigo aqui, né? Então, vamos supor que a pessoa ela conseguiu passar no concurso, ela conseguiu se formar ali na escola, mas quando ela vai atuar lá, ela não consegue atuar, né? Por exemplo, a pessoa não consegue colocar uma máscara de combate a incêndio, ela tem uma fobia ali que ela não consegue vestir a máscara, ela pode ser afastada do cargo porque ela não tem capacidade para usar um equipamento de proteção para realizar uma função do bombeiro. São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento do exercício das funções o governador do estado e o comandante da polícia militar ou do bombeiro militar, né? Então eles podem afastar sumariamente e imediatamente a pessoa ali, tá? Caso eles observem que a pessoa é incompatível para aquela função. O policial militar afastado do cargo, nas condições mencionadas nesse artigo, ficará privado do exercício de qualquer função policial militar até a solução final do processo ou das providências legais que couberem no caso, tá? Então ele fica afastado até que se faça uma investigação ali e veja se ele realmente é culpado ou não, até para dar o amplo defesa para ele também, né? Ele vai ter que se defender ali. Artigo 45. São proibidas qualquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político. Beleza? O que ele quer dizer aqui? Vamos fazer uma greve lá porque a gente quer melhorar o salário. Vamos reivindicar na rede social porque a gente acha que os políticos são corruptos. Isso aí é tudo proibido, tá? Inclusive há punições de militares aí recorrentes no estado justamente por essa manifestação em rede social, etc. Então tem que se abster de fazer isso, tá? A gente vê que alguns fazem, às vezes não dá nada, né? Mas é proibido pelo estatuto isso. E aí vem a seção 1, que fala dos crimes militares. O policial militar, nos crimes militares definidos em lei, né? Que é lá dentro da legislação que a gente tem hoje no Brasil, vai estar definido os crimes lá para os militares, serão processados e julgados pela Justiça Militar do Estado, constituída em primeira instância pelo Conselho de Justiça e em segunda pelo próprio Tribunal de Justiça. Então, em Santa Catarina, não tem lá um tribunal específico para os militares, né? Como, por exemplo, ali dentro do âmbito nacional, né, a gente tem o Tribunal de Justiça Militar, TJM, né, ou Superior Tribunal de Justiça Militar ali, né? Então, no estado não tem, tá? No estado é o mesmo, é a mesma justiça militar, só que ele tem lá uma divisão lá para julgar os militares estaduais. Então, é a própria Justiça Militar Estadual que julga, tá? Parágrafo único. Aplicam-se aos policiais militares no que couber as disposições estabelecidas no Código Penal Militar, tá? Então, apesar de o Código Penal Militar não considerar o militar estadual, né, como militar em si, né, o Código Penal Militar foi feito para os militares da Federação, né, Exército, Marinha, Aeronáutica, no que couber esse Tribunal de Justiça Militar do Estado, né, vai aplicar essas penas aqui do Código Penal Militar.
das transgressões disciplinares. Então, ele falou aqui dos crimes, né? Então, os crimes vão estar lá no Código Penal Militar, os crimes militares. E aí serão aplicados pela Justiça Militar Estadual, tá? Que é exercido pelo Tribunal de Justiça do Estado. Então, não tem um tribunal específico de Justiça Militar no Estado de Santa Catarina, é o próprio Tribunal de Justiça do Estado que se aplica. Depois vem falar das transgressões, que não chegam a ser crimes, né? Eles são algumas faltas, né? Falhas ali que o militar tem, mas não chega a ser crime. Então, o artigo 47 vai falar: o regulamento disciplinar da Polícia Militar especificará a classificação das transgressões disciplinares e estabelecerá as normas relativas à aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento policial militar e a interposição de recursos contra as penas disciplinares. Então, a gente tem um regulamento disciplinar, tá? Faz parte do estudo aqui para o concurso dos senhores, para o processo seletivo dos senhores. A gente vai estudar na sequência, tá? Então, são 4 leis que a gente tem que estudar. A 880, a gente já estudou, a 724 já estudou, e, por fim, a gente vai estudar o regulamento disciplinar, né? Então, nesse regulamento disciplinar, o próprio estatuto está referenciando ele aqui, ó, dizendo que é ele que vai dizer como é que é aplicado essas penas, como é que são classificadas, etc. As penas disciplinares de detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 dias. Né? Então, ele já vem aqui balizando ali o código, o regulamento disciplinar, dizendo que não pode ter mais de 30 dias de prisão ou detenção. Tá? E os alunos de curso de estágio aplicam-se também às disposições previstas nos órgãos de ensino onde estiverem matriculados. Então, além, para quem é aluno, né? Além de estar respondendo ao regulamento disciplinar da Polícia e do Bombeiro do Estado de Santa Catarina, ainda vai responder ao que dispor lá nos órgãos de ensino, tá? Que aí ele está em período de adestramento, de ensino, esse órgão de ensino ele pode colocar uma outra regra ali, tá? Adicionar regras além daquelas que já estão no regulamento disciplinar. Seção 2 dos conselhos de justificação e disciplina. Isso é uma coisa que às vezes confunde um aluno, tá? Então vou ler aqui os artigos, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa será submetido a conselho de justificação na forma da legislação peculiar. Parágrafo 1º. O oficial, ao ser submetido ao conselho de justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções automaticamente ou a critério do Comando-Geral da Polícia Militar, conforme estabelecido em lei peculiar. Cuidado, que sempre que a gente fala do oficial, a gente fala que é o governador que pratica os atos ali, né, de incorporação e etc. do oficial. E aí, aqui ele está falando que em caso, né, de julgamento ali incapaz, o comando-geral mesmo pode afastar esse oficial. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos do Conselho de Justificação na forma estabelecida em lei, tá? Então, quando a gente tem um conselho de justificação, esse conselho ele vai ter que obrigatoriamente ser arquivado lá por um juiz do Tribunal de Justiça do Estado, beleza? Ele não pode ser simplesmente encerrado o processo. Os oficiais reformados da reserva remunerada também podem ser submetidos a conselho de justificação, tá? Mesmo lá na reserva, você pode passar por um conselho de justificação. Artigo 49. O aspirante oficial PM, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapaz de permanecer com um policial militar da ativa, serão submetidos a conselho de disciplina, na forma da legislação peculiar. O aspirante oficial e as praças com estabilidade assegurada, ao serem submetidos a conselho de disciplina, serão afastados das atividades para que de que estiverem exercendo naquele momento, né, para verificar ali essa capacidade ou não. Compete ao Comando-Geral da Polícia Militar, do Bombeiro, né, julgar em última instância. Então, no caso aqui do oficial, quem julga em última instância é o Tribunal de Justiça do Estado. No praça, quem julga a última instância é o Comando-Geral, beleza? Nos conselhos de disciplina. As praças reformadas e da reserva remunerada também podem responder ao conselho de disciplina, tá? E agora uma diferenciação aqui. Nota que para o oficial a gente tem o conselho de justificação, beleza? E para o praça
não é conselho de justificação, é o conselho de disciplina. Então é nome diferente para praça e para oficial, tá? Então um oficial, conselho de justificação, né, uma justificação dele, do que ele fez, o que aconteceu. E para praça é chamado conselho de disciplina. Fechou? Então tem que ter atenção para esses dois itens aqui quando a gente fala de justificação e disciplina. Conselho de justificação para o oficial, conselho de disciplina para o praça. Dos direitos e das prerrogativas dos policiais militares. Esse já é o título 3, tá? Então a gente vai dividir aqui nosso estudo por título, já tinha falado isso com os senhores, né? Então a gente encerra o título 2 aqui, né? No artigo 40, falando do Conselho de Justificação e Disciplina, que a gente vai tratar de maneira mais completa quando a gente estiver vendo lá o manual, o regulamento disciplinar, melhor dizendo, do policial militar do movimento militar do estado de Santa Catarina. Tranquilo? Então era isso para essa aula, né? A gente viu o título 2, e aí na próxima aula a gente continua aqui trabalhando lá o título 3 da Lei 6.218, que é o Estatuto dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Santa Catarina. Beleza? Obrigado. Espero ter ajudado os senhores aqui. Se ficou alguma dúvida, se tem algum termo que não entenderam, etc., perguntem lá no WhatsApp que a gente vai ajudando os senhores da melhor maneira possível. Valeu, obrigado, até a próxima.